seu filho na fé, Timóteo, seu capítulo de número 1, versículos de número 3, 4 e 5. Segunda epístola, apóstolo Paulo, seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1, versículos de número 3 ao versículo de número 5. Eu passo a ler. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Versículo 6. Por cujo motivo te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Amém. Podem se assentar. Eu quero agradecer a Deus, na pessoa bendita de seu Filho, Cristo Jesus nosso Senhor, por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui com os irmãos, de conhecer os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Reuel. Que Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, abençoe o senhor. Eu trago um abraço do pastor Ivan Tavares ao senhor, também do nosso pastor local, que é o seu primo, pastor Ivanildo. Me faço acompanhado da minha esposa, irmã Kathleen, meu filho, o caçula, irmão Micael, também os meus amigos, que é o diácono Bruno e a sua esposa, a irmã Natália. Louvar a Deus pela vida dos meus amigos, presbítero Daniel, irmã Gesiane, obrigado, Deus abençoe. Os irmãos me ouvem, diga amém. Amém. Eu quero, irmãos, aqui nesta noite falar a respeito de legado. Mas ao observar o texto proposto pelos irmãos, registrado na segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, eu preciso fazer algumas pontuações para que nós cheguemos ao texto proposto pelos irmãos e assim nos debrucemos e nos degustemos com a palavra do Senhor. Quando nós observamos as cartas do apóstolo Paulo, a saber, a segunda carta do apóstolo Paulo, juntamente com outras duas, a sua primeira carta ao seu filho na fé Timóteo e também a carta de Tito, carta consideradas como cartas pastorais, direcionada a pastores que estavam em atuação, nós podemos observar que, diferente da primeira carta do apóstolo ao seu filho na fé Timóteo e de Tito, esta carta é considerada por alguns uma carta muito pessoal e terna, por se encontrar nela as últimas palavras do apóstolo Paulo. As últimas palavras, as últimas orientações, as últimas admoestações ao seu filho na fé, Timóteo.
Quando nós observamos esta carta e passamos a ver o contexto a qual ela foi escrita e a qual o apóstolo está escrevendo, nós podemos observar que esta carta foi escrita em um período muito crítico da história, onde a igreja estava sendo perseguida pelo Estado, pelo Império Romano, que tinha no seu poder o imperador Nero, aproximadamente 64 depois de Cristo a 68, quando se deu a sua morte do imperador Nero. Quando Paulo escreve esta carta e a igreja estava sendo perseguida, nós podemos ver pela própria informações da epístola e os textos que nela assim se compõem, que o apóstolo Paulo se encontrava aprisionado. Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, poderão perceber no capítulo de número 1 e o versículo de número 8, Paulo se referindo que era um prisioneiro, mas que era um prisioneiro de Cristo Jesus. Capítulo de número 2, versículo de número 9, Paulo também diz que está como um malfeitor, está aprisionado, como se fosse um malfeitor daquele tempo, sem nada ter feito. No capítulo 1, ainda os versículos de número 16 e 17, Paulo faz menção às cadeias de Roma. E se nós verificarmos e analisarmos bem, o versículo de número 17 e 18 nos informa que Paulo estava no meio de muitos presos, ao ponto das escrituras nos dizer que alguém teve que o procurá-lo. Onesíforo teve que procurá-lo em meio aos presos. Não apenas isso, Paulo agora tem a certeza, diferente do que ele teve a certeza em Filipenses, que ele aguardava ser solto. Aqui nesta carta, o apóstolo Paulo tem a certeza que não será solto. É por isso que ele escreve no capítulo 4 e o versículos de número 6 a 8 da seguinte maneira: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que aguarda a sua vinda. O apóstolo estava preso, mesmo assim, mesmo sabendo e tendo a certeza que não seria solto, o apóstolo não se encontrava triste, o apóstolo não se encontrava desanimado, o apóstolo não se encontrava sem esperança, pois a sua esperança era o próprio Cristo. Quando ele escreveu Romanos capítulo de número 10, informando que Deus é o Deus da nossa esperança. Paulo estava preso, ele mesmo testifica que se encontrava só, desamparado, abandonado, e todos os abandonaram, só ficou Lucas por conta da perseguição, ao ponto dele dizer: ninguém assistiu o meu julgamento, ninguém esteve comigo. A igreja estava enfrentando esse processo de perseguição. Para encargo de informação, quando nós olhamos Timóteo, a primeira epístola escrita, nós podemos reparar que Timóteo, há uma referência no capítulo de número 1 da primeira epístola, o versículo de número 3, que Timóteo se encontrava na cidade de Éfeso. Mas quando nós olhamos o arcabouço desta segunda epístola, nós vemos que a localização de Timóteo é omitida, e é omitida porque se descobrisse aonde se estava por conta da perseguição, Timóteo também seria preso.
Para encargo de memória, para quem não sabe quem é Timóteo, as Escrituras nos referenciam a primeira vez Timóteo em Atos capítulo de número 16, versículos de número 1 a 3, nos informando que ele era filho de uma judia que era crente, que era cristã, mas de um pai grego, pagão, gentil. E a Bíblia nos informa que a partir dali, o apóstolo Paulo chama, pois ele tinha um bom testemunho em Listra, e o chama para fazer parte da sua comitiva missionária. A partir dali, o apóstolo não ganhou apenas um discípulo, não ganhou apenas um companheiro, não ganhou apenas um cooperador, mas ganhou também um filho na fé, por diversas vezes. E no mínimo 4 vezes das 2 epístolas, o apóstolo vai chamar Timóteo de filho. Capítulo de número 1 da primeira epístola, versículo 1, Timóteo é o meu verdadeiro filho. Capítulo 1 da segunda epístola, Timóteo é o meu filho amado. Nas outras cartas também vemos referência de Timóteo, estando tão próximo de Paulo considerar como um filho que segue o seu pai. Timóteo era jovem, e não só jovem, Timóteo havia recebido uma grande responsabilidade: cuidar do rebanho que não era seu, cuidar do rebanho que era do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cidade de Éfeso. As Escrituras nos informam que ele era meio tímido, e pelo que parece não só tímido, Timóteo também tinha uma doença física, o que nos informa a primeira epístola no capítulo 4, versículo de número 12, o que o apóstolo orienta a tomar a respeito um pouco de vinho. Só que quando nós começamos a ver isto e observar mais detalhadamente a segunda epístola, nós podemos reparar que o apóstolo Paulo está fazendo e querendo que Timóteo relembre algumas coisas que já foram ditas, para você ter apenas uma ideia a respeito daquilo que o apóstolo quer que Timóteo lembre. Paulo, ele quer que Timóteo lembre a respeito da sua chamada. É por isso que ele escreve no capítulo 1 e o versículo 6 da seguinte maneira: te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Quando nós observamos essas expressões e comparamos as 2 epístolas, o apóstolo Paulo já havia falado a respeito da chamada, do ministério de Timóteo. E não só isso, Paulo não está preocupado, meus irmãos, a respeito apenas da chamada, mas da postura de Timóteo no meio daquela sociedade, no meio da perseguição. E não só a perseguição, porque tinha 2 fatores: havia a perseguição por conta do mundo, do Império Romano, mas também havia um bombardeio no meio da comunidade cristã. Os pseudos ensinos, os falsos mestres, que o apóstolo já havia orientado na primeira epístola, agora na segunda epístola, ele também quer relembrar. Portanto, o que nós podemos reparar aqui e verificar é que Paulo exige, admoesta, exorta Timóteo, ensina, orienta Timóteo a tomar uma postura. E não apenas tomar uma postura, mas também ensinar os outros o ensino da verdade do Evangelho. Olha que coisa interessante. E uma pergunta nos cabe aqui. Eu estava meditando ao Senhor e o Senhor me falou isso: como reconhecer, irmãos, os falsos ensinos. E não só como conhecer os falsos ensinos, como rejeitá-los. E não só como rejeitá-los, como triunfar
em meio à perseguição? Como é que a igreja triunfa em meio aos ensinos que não provém do evangelho? Como é que a igreja triunfa em meio à perseguição e à pressão do mundo? É isso que Paulo vai colocar em ênfase, é isso que Paulo vai começar em destaque. Ô Timóteo, eu quero que você vença. Ô Timóteo, eu quero que você triunfa. Ô Timóteo, eu quero que você tome a responsabilidade de cuidar do rebanho, de proteger o rebanho, de guardar o rebanho, de nutrir o rebanho. Timóteo, como é que você faz isso? Primeiro, Timóteo, eu estou em prisão, mas eu oro a Deus. Eu oro a Deus, Timóteo, todos os dias, e relembro de você nas minhas orações. Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, e as lágrimas aqui sugerem a despedida de Paulo quando saiu da Ásia para Roma em prisão. Timóteo estava triste, e Paulo está dizendo: eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Eu lembro das tuas lágrimas, e eu não só lembro, eu me alegro nela, Timóteo. Eu não só me alegro nela, Timóteo. Timóteo, eu tenho uma certeza, e a certeza que eu tenho, Timóteo, é que a fé que habitou na sua avó Lloyd e que habitou na sua mãe Eunice, uma fé sem fingimento, uma fé autêntica, uma fé pura, uma fé, aleluia, que não é cópia de ninguém, é uma fé enraizada, porque fé sem fingimento só pode ocorrer de uma maneira: pela compreensão, pelo esclarecimento do evangelho. Quem não o conhece, quem não compreende, quem não tem o esclarecimento do que é o evangelho, nunca poderá ter uma fé sem fingimento. Só tem uma fé sem fingimento quem conhece as verdades inescrutáveis da palavra. A fé sem fingimento foi gerado pelo evangelho de Deus. Ô Timóteo, essa fé brotou, ela brotou no coração da sua avó, da sua vovó, brotou no coração da sua mãe, e ela é autêntica em você, ela é pura em você. Irmãos, esta fé aqui, para esse tempo, é uma fé qualitativa. Por quê? Não é apenas uma fé salvífica, mas qualitativa para o tempo de Timóteo. Fará ele suportar as perseguições, fará ele se posicionar conforme as verdades das Escrituras. É por isso que o texto que os irmãos escolheram não fala apenas de uma fé pura, autêntica, original, mas fala também a respeito dos níveis de alcance do evangelho. O evangelho não alcançou apenas a vovó de um jeito e o neto de outro jeito. Alcançou a vovó e alcançou o neto do mesmo jeito, da mesma confiança, do mesmo grau, do mesmo nível. Isso fala do quê? Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo relembra Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Timóteo, desde a tua meninice, tu aprendeste as sagradas letras. Timóteo, desde pequeno você foi orientado. Desde pequeno lhe passaram, plantaram em você. Aleluia. Plantaram poderiam plantar qualquer coisa, plantaram a melhor coisa. Poderiam plantar em você qualquer outra coisa, irmão. Poderiam plantar em nós qualquer outra coisa. Plantou o de melhor, o evangelho de Deus. Foi plantado no coração de Timóteo. O pai de Timóteo era um pagão, era um gentil, não professava a fé em Deus, em Cristo Jesus.
mas a vovó, mas a mamãe professava a fé em Cristo. E isso foi suficiente. Se tem um no lar que é marcado pelo Evangelho de Deus, já é suficiente para plantar o legado nas próximas gerações. Isso tudo está apontando para legado. É claro que nós, quando falamos de legado, existe o termo legado na questão jurídica, e eu sei que aqui tem muitos advogados ou até juízes, mas na questão jurídica, o legado, ele é a coisa dada, a coisa certa, determinada. Logo, o legado é algo, é como se eu pegasse uma propriedade ou algo que eu tenho de valor, e antes de eu morrer, com a certeza de morrer, eu dissesse: olha, isto que eu tenho, especificamente isso, eu vou destinar ao meu filho. Isto é na questão jurídica, mas na questão figurada do sentido no dicionário, legado é a transmissão de valores. Legado é a transição de ensinos. O legado está ligado às marcas, às impressões que eu deixo nos outros, às coisas que eu impresso nas outras pessoas. Legado é tudo aquilo que vivo, tudo aquilo que ensino, tudo aquilo que está envolto da minha história. E mesmo se o corpo morrer, o legado ficará, o legado permanecerá. Legados são eternos. Legados passa-se séculos, passa-se gerações. Legados é a construção, é a confiabilidade. Porque legado, irmãos, é sempre passado. Ninguém chega do nada criando legado. Ele sempre será influenciado por um outro legado. Alguém passou antes de mim, alguém veio antes de mim, alguém seguiu o caminho que eu segui. É por isso que Jesus gosta dessa questão de legado. Por isso ele disse: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisa trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. Só que quando nós olhamos esta perspectiva de legado, esta influência, este legado que é produção, que é fruto, que é sombra que eu dou para alguém, que eu disponibilizo para alguém, e nós olhamos para a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, nós precisamos ter algumas coisas em mente. O tempo é de perseguição. O legado foi transferido a Timóteo. Paulo está lembrando: você tem o que é necessário. Você não precisa de nada mais, já foi plantado em você. Tem gente que diz: você precisa disso, você precisa daquilo. E Paulo está olhando para Timóteo em meio à turbulência dos falsos ensinos e está dizendo: você não precisa mais de nada, você já tem tudo que você precisa, Timóteo. Por isso, Timóteo, eu quero te aconselhar: se você já tem tudo que você precisa despertar o dom que há em ti, Timóteo. Porque apenas despertando o dom que há em ti, e com a certeza de que o que você tem já é suficiente, você poderá enfrentar as aflições do Evangelho. O Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho não é para te fazer rico. O Evangelho não é para te deixar uma conta gorda dentro do banco. O Evangelho não é para você menosprezar as pessoas. O Evangelho não é só bônus, tem o seu ônus. Paulo olha e diz: sofre as aflições.